Nimrod e as teorias sobre o Natal. A ligação entre Nimrod e o Natal está enraizada em interpretações extracanônicas fora da Bíblia e tradições associadas às religiões babilônicas e outras culturas antigas. Essas ideias são especialmente exploradas em obras como The Two Babylons 1853, de Alexander Hislop, que sugere que muitos costumes cristãos têm origens em práticas babilônicas. Nimrod, Semiramis e Tamuz. Uma das teorias mais difundidas associa Nimrod a uma figura religiosa central em Babilônia. 1. Nimrod como um deus, após sua morte. Acredita-se que Nimrod tenha sido divinizado como o deus Sol. 2. Semiramis como a deusa mãe. Acredita-se que Semiramis, esposa ou mãe de Nimrod, dependendo da interpretação, tenha fundado o culto à mãe e filho. 3. Tamuz como o filho divino. Segundo a tradição, Semiramis teve um filho chamado Tamuz, que foi visto como a reencarnação de Nimrod. Tamuz é mencionado na Bíblia em Ezequiel, capítulo 8, versículo 14, onde o profeta denuncia o pranto por Tamuz como uma prática idólatra. Elementos pagãos associados a Nimrod e o Natal. A teoria sugere que várias práticas natalinas derivam dessas antigas tradições babilônicas. 1. Árvore de Natal. Segundo a lenda, um pinheiro teria brotado no lugar onde Nimrod morreu, simbolizando sua ressurreição. A árvore era decorada para honrá-lo. Essa prática teria sido adaptada no Natal, associada à árvore de Cristo na tradição cristã. 2. Nascimento em 25 de dezembro. Disse que a data marca o renascimento do Sol, associado a Nimrod como o Deus Sol. Essa prática teria sido incorporada ao cristianismo pela substituição de cultos pagãos. 3. Mãe e filho. O culto babilônico à mãe e filho, Semiramis e Tamuz, teria influenciado representações artísticas de Maria e o menino Jesus, distorcendo o foco bíblico. Análise crítica das conexões. Essas associações, embora intrigantes, são amplamente baseadas em interpretações conjecturais e tradições que carecem de evidências diretas. A Bíblia não dá suporte explícito a essas ideias, e muitas delas são derivadas de interpretações tardias e extracanônicas. História versus teologia. Enquanto algumas práticas natalinas podem ter sido influenciadas por culturas pagãs, isso não invalida a celebração cristã do nascimento de Cristo, desde que ela seja feita com um coração voltado para Deus. Discernimento cristão. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23 ao 31, Paulo ensina que, embora tudo seja permitido, nem tudo convém. Como cristãos, devemos discernir quais práticas glorificam a Deus e quais podem nos afastar dele. A associação de Nimrod ao Natal é uma possibilidade histórica, mas não deve desviar nossa atenção do verdadeiro significado do nascimento de Jesus. O foco do Natal deve ser celebrar o cumprimento das promessas de Deus, que enviou o seu Filho ao mundo como Salvador. Lembrando a exortação de Romanos, capítulo 12, versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Elementos natalinos e suas origens pagãs. Muitos símbolos e tradições natalinas têm raízes em práticas pagãs. 1. Árvore de Natal. As árvores sempre verdes eram usadas em festivais pagãos como símbolo de vida eterna. Os antigos germânicos e escandinavos decoravam árvores durante o solstício para homenagear seus deuses. A tradição foi cristianizada no século XVI na Alemanha. 2. Guirlandas e ramos verdes. Esses elementos, utilizados em rituais pagãos, simbolizavam proteção e fertilidade. No cristianismo, passaram a representar a esperança em Cristo. 3. Velas e luzes. Os pagãos usavam velas para afastar as trevas durante o inverno. Os cristãos adaptaram esse costume para simbolizar Jesus como a luz do mundo. 4. Presentes. Durante a Saturnália, os romanos trocavam presentes como sinal de boa sorte. No Natal cristão, isso foi associado aos presentes dos magos a Jesus. Mateus, capítulo 2, versículo 11. 5. Ceias festivas. Festivais pagãos eram marcados por banquetes, uma prática que continuou no Natal, agora com foco na comunhão e gratidão a Deus. A transformação do Natal. Ao longo dos séculos, o Natal passou por uma transformação de uma celebração com raízes culturais e pagãs
para um evento focado no nascimento de Cristo. Essa transformação reflete o esforço da Igreja de redimir símbolos e práticas, dando-lhes um significado cristão. No entanto, isso levanta questões importantes para nós hoje. Estamos celebrando o Natal de maneira que glorifique a Cristo? Será que nossos costumes ainda carregam um peso secular ou paganizado? Reflexão teológica sobre a origem pagã. Como cristãos, devemos discernir o significado e uso das tradições. Embora a origem de muitas práticas natalinas seja pagã, elas foram reinterpretadas dentro de um contexto cristão. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso significa que podemos participar das tradições natalinas, desde que elas apontem para Cristo. Contudo, é essencial evitar o materialismo e a idolatria, que muitas vezes se infiltram nas celebrações modernas. A origem pagã de alguns elementos do Natal não deve nos desanimar, mas nos levar a refletir sobre o verdadeiro significado dessa celebração. O Natal é uma oportunidade de proclamar o nascimento de Jesus, nosso Salvador, e de compartilhar o amor de Deus com o mundo. Que possamos resgatar o propósito central do Natal, não permitindo que tradições ou influências culturais obscureçam a verdade. Jesus Cristo veio ao mundo para nos salvar. Sejamos luz em meio às trevas e vivamos com a certeza de que Ele é o verdadeiro motivo da nossa celebração, a origem pagã do Natal. Para compreender a verdade completa sobre o Natal, é importante abordar sua origem histórica. Embora o nascimento de Jesus seja o motivo cristão para a celebração, a data de 25 de dezembro não foi originalmente relacionada ao cristianismo. A escolha dessa data está ligada a tradições pagãs anteriores, que foram adaptadas pela Igreja ao longo do tempo. O solstício de inverno e o festival pagão. O que é o solstício de inverno? O solstício de inverno ocorre entre 21 e 22 de dezembro no hemisfério norte, sendo o dia mais curto do ano. Antigas civilizações celebravam essa ocasião, porque ela marcava o renascimento do Sol, já que os dias começavam a ficar mais longos. Festival de Saturnália, Roma. Em Roma, o festival de Saturnália era celebrado em honra ao deus Saturno, o deus da agricultura. Esse festival ocorria entre 17 e 23 de dezembro, sendo marcado por banquetes, troca de presentes e a suspensão temporária das hierarquias sociais. Natalis Solis Invicti, nascimento do Sol Invencível. Em 274 d.C., o imperador romano Aureliano instituiu o culto ao Sol Invictus, cujo festival era celebrado em 25 de dezembro. Essa data comemorava o triunfo da luz sobre as trevas, pois o sol parecia renascer após o solstício. Essas celebrações eram profundamente enraizadas na cultura romana e influenciaram a escolha da data do Natal cristão. Por que 25 de dezembro foi escolhido? A Bíblia não especifica a data do nascimento de Jesus. Muitos estudiosos acreditam que ele nasceu em outra época do ano, possivelmente durante a primavera ou outono, baseando-se em detalhes como a presença de pastores nos campos. Lucas, capítulo 2, versículo 8. A escolha de 25 de dezembro ocorreu por razões práticas e teológicas. 1. Substituição de festas pagãs. Para facilitar a conversão de povos pagãos ao cristianismo, a Igreja adaptou algumas datas e práticas populares. Ao invés de tentar abolir o Natalis Solis Invicti e a Saturnália, a Igreja deu um novo significado a essas celebrações. 2. Jesus como a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12, declara: Eu sou a luz do mundo. O simbolismo do sol invencível foi associado a Cristo, o verdadeiro sol da justiça. Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Assim, 25 de dezembro foi reinterpretado como o nascimento daquele que vence as trevas espirituais. 3. Estratégia missionária. A Igreja primitiva utilizou o contexto cultural da época para comunicar a mensagem cristã de maneira eficaz, promovendo a celebração do nascimento de Cristo em uma data familiar aos pagãos. O Natal é uma das celebrações mais esperadas e conhecidas no mundo. Para muitos, é tempo de luzes, presentes, comidas deliciosas e reuniões familiares. No entanto, em meio a tantas tradições,
é comum perdermos de vista a essência e o propósito dessa data. O que o Natal realmente significa? Por que ele é tão importante para os cristãos? Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras para descobrir a verdade sobre o Natal, refletindo sobre sua origem, significado e impacto em nossas vidas. 1. O propósito do Natal, a vinda do Salvador. No texto de Lucas, capítulo 2, vemos o anúncio do nascimento de Jesus. Este evento não foi apenas um marco histórico, mas o cumprimento de promessas feitas por Deus ao longo das Escrituras, desde Gênesis, capítulo 3. Versículo 15, quando Deus prometeu que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, até as profecias de Isaías e Miqueias. O nascimento de Cristo foi planejado por Deus para trazer redenção à humanidade, porque Jesus veio ao mundo para reconciliar o homem com Deus, segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19, para cumprir a justiça divina, tornando-se o Cordeiro que tira o pecado do mundo. João, capítulo 1, versículo 29, para trazer esperança e luz em meio às trevas. João, capítulo 8, versículo 12. O Natal nos lembra que Deus não ficou distante de nós. Ele veio em carne, habitou entre nós e mostrou o caminho para a salvação. 2. A verdadeira história, simplicidade e humildade. Muitas vezes, a imagem do Natal é associada a luxo e abundância. Porém, a verdadeira história do nascimento de Cristo é marcada pela simplicidade. Nasceu em um estábulo, não havia lugar para ele na hospedaria. Lucas, capítulo 2, versículo 7. Isso mostra que Jesus veio para todos, inclusive para os mais humildes e marginalizados. Anunciado aos pastores, os primeiros a receberem a notícia, não foram reis ou governantes, mas pastores, um grupo frequentemente desprezado na sociedade. Isso nos ensina que o Evangelho é para todos, sem acepção de pessoas. Cumprimento de promessas, o nascimento em Belém. Miqueias, capítulo 5, versículo 2 e o fato de ser da linhagem de Davi mostram que Deus é fiel às suas promessas. O Natal nos desafia a reconhecer que a verdadeira grandeza está na humildade e no serviço. 3. O Natal e as distorções do mundo. Infelizmente, o Natal se tornou, para muitos, uma data comercial e secularizada. O consumismo, o foco em presentes e compras muitas vezes desvia nossa atenção do verdadeiro presente, Jesus Cristo. Tradições vazias, árvores, luzes e decorações não são ruins, mas elas não devem substituir a centralidade de Cristo. Falsas crenças. Muitos associam o Natal ao Papai Noel, esquecendo-se completamente de que a celebração é sobre o nascimento do Salvador. Como cristãos, precisamos resgatar o significado do Natal, lembrando que é uma oportunidade de compartilhar o amor de Deus e proclamar o Evangelho. 4. O significado espiritual do Natal. O Natal é mais do que um evento histórico. Ele carrega um significado profundo para nossas vidas. Deus conosco. Mateus, capítulo 1, versículo 23. Nos lembra que Jesus é Emanuel, Deus conosco. Ele veio para caminhar conosco em nossas dores e lutas. O maior presente. João, capítulo 3, versículo 16. Declara que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Este é o presente mais precioso que poderíamos receber. O chamado à adoração. Os pastores e os magos responderam ao nascimento de Cristo com louvor e adoração. Lucas, capítulo 2, versículo 20. Mateus, capítulo 2, versículo 11. O Natal nos convida a fazer o mesmo. 5. A resposta ao Natal. Diante da verdade sobre o Natal, somos desafiados a responder de forma prática. 1. Gratidão. Agradeça a Deus pelo presente de Jesus e pela salvação. 2. Compartilhar o amor. O Natal é uma oportunidade de mostrar o amor de Cristo, através de atos de bondade e generosidade. 3. Proclamar o Evangelho. Assim como os anjos anunciaram as boas novas, somos chamados a compartilhar a mensagem do Natal com os outros. 4. Viver com propósito. O nascimento de Cristo nos chama a viver para a glória de Deus, refletindo sua luz no mundo. O Natal é muito mais do que festas e tradições. Ele é uma celebração da fidelidade de Deus, que enviou seu Filho ao mundo para nos resgatar. Que neste Natal, possamos lembrar do verdadeiro significado dessa data, adorando ao Senhor por sua graça e compartilhando a alegria da salvação com todos ao nosso redor. Hoje, Deus nos lembra que a verdadeira luz do Natal é Cristo,
Você já recebeu o presente da salvação? Se ainda não, este é o momento de abrir seu coração para Ele, e para aqueles que já o conhecem. Que tal renovar seu compromisso de viver e compartilhar essa mensagem tão preciosa? Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver a verdade sobre o Natal.